Boa noite, estamos no ar para mais um Espaço Saúde em Foco. O tema que nós vamos abordar hoje é o tema do momento, tem sido abordado por especialistas de educação no país e no mundo e tem trazido à tona questões que nunca tenham sido discutidos, nem pela sociedade acadêmica, nem pela comunidade e muito menos pelos especialistas de forma tão ampla como tem sido feito: o bullying. O bullying ele deriva de uma palavra em inglês que significa bully e quer dizer valentão. É quando uma pessoa sofre uma agressão, seja física ou psicológica, ou no espaço da escola, ou no espaço do trabalho, né, e que ela não reage por medo ou por coação. Hoje nós vamos ter conosco a Lídia Pereira Galindo. Ela é coordenadora de Direito Educacional da Comissão Jovem Advogado da OAB de São Paulo. Ela teve a primeira monografia realizada no Brasil, chamado Assédio Moral nas Instituições de Ensino, publicada na Revista Jurídica em 2009, né, na onde ela fez Direito pela FMU, né, foi uma colega, tendo eu funcionário da FMU. Nós também temos depois a publicação da bibliografia dela, vai estar disponível no nosso site para vocês baixarem, e também tem Bullying, Sedimentação do Fenômeno Social e Análise Crítica Frente ao Direito, que foi o 4º curso de especialização em Direito Público. Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bom? Eu posso só começar fazendo uma ressalva? A coordenadora da Comissão de Direito Educacional é a Fernanda Pimenta. Então eu faço parte da coordenadoria. Da coordenadoria. Lídia, o que te levou a fazer essa monografia? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Né? Assim, como psicóloga, eu sou mais psicóloga que advogada. E o que a gente percebe, né, no consultório? Né? A gente percebia muito no consultório. A questão do paciente, né, chegando, sofrendo com isso, né, com essa dor, que eu não sabia direito o que era. Tratava o paciente, mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa. E aí esse foi um dos motivos que me motivou a fazer o direito, para buscar uma resposta, não só para mim, mas para o meu paciente. Né? E assim, a grosso modo eu poderia dizer o seguinte: a necessidade de uma reparação, seja até mesmo por um pedido de desculpas, para poder a gente obter a cura como um todo. Uma pergunta que acho que não quer calar e que a gente tem que fazer até para polemizar um pouco o programa. Em 2008, 2009, né, quando você estava aí trabalhando nessa monografia... 2006. 2006 para até 2009, esse tema não era abordado. Aliás, se tinha um certo, não vou dizer preconceito, mas se tinha um tabu em se abordar o bullying ou o assédio moral dentro das instituições de ensino. Como foi para você enfrentar essa dinâmica? Nossa, você está trazendo lembranças boas. Quando eu já entrei na faculdade, assim, eu quero estudar o assédio moral, eu quero ver o que é isso. Né? E na minha busca por orientação, quando eu ia conversar com o professor, ele falava: mas isso não existe. Eu falei: como não existe? É uma coisa que eu sei que acontece, que tá no nosso dia a dia, existe o sofrimento a partir desse assédio. Como não existe? Tem que existir. E foi difícil até encontrar o professor Ronaldo, que escreveu sobre dano moral, né, e ele, entre aspas, topou me orientar. E eu só percebi que não existia nada a respeito quando eu comecei a fazer a pesquisa bibliográfica, que não tinha nada. O primeiro livro foi com o nome Bullying, saiu em 2005, né? E até 2006 eu não sabia inclusive da existência desse livro. E a gente tem que perceber que é o seguinte, que o assédio moral, que é o bullying, ele chega no Brasil no ano de 2000, com a dissertação da professora doutora Margarida Barreto. Então é ela que traz o assédio moral para o Brasil, não exatamente com esse nome, mas com o nome Uma Jornada de Humilhações, onde ela vai tratar desse tema exatamente como a gente tem tratado hoje como bullying. Então assim, o assédio moral ele sempre existiu,
né? Em 2006, mesmo sabendo da existência da palavra, eu me recusei a colocar, não por preconceito da palavra inglesa ou do empréstimo linguístico, mas porque eu achei que, eu ainda acho que a gente tem a palavra própria para isso, no nosso vocabulário e no nosso meio jurídico. Então, bullying é assédio moral. Então, nesse segundo trabalho, eu abro mão, né, desse meu, entre aspas, preconceito, e uma vez que já é do conhecimento de todos, então fica mais fácil levar o conceito a partir desse empréstimo linguístico. Eu acho interessante quando a gente debate bullying ou assédio moral, porque nós percebemos isso no dia a dia, não só nas escolas, mas no trabalho, na sociedade, entre a relação vizinhos, né, a relação de amigos, mas as pessoas elas não conseguem reagir. Parece que o assédio moral, o bullying, ele cria um mecanismo de coação tão forte que a pessoa ela se sente incapacitada de se defender. E cada vez mais ela vai se sentindo inferiorizada, até o ponto dela se fechar e sofrer graves consequências de saúde. E aí pegando o Espaço Saúde em Foco. Por que nós trouxemos bullying para o debate? O bullying, ele trata da saúde mental da pessoa, do ser humano. Uma pessoa que sofre assédio moral, seja em qualquer espaço, ela começa a sofrer depressão, ela começa a sofrer doenças da saúde mental que causam a elas prejuízos no trabalho, no estudo, na vida, nos relacionamentos, podendo levar ela até o isolamento total. E isso é preocupante. Quando nós falamos de uma ação que é precedida de uma desculpa, e eu acho interessante porque a gente sempre pesquisa sobre o tema que a gente vai fazer a entrevista, porque... Deixa eu te entrevistar. Né, a gente tem que dar uma olhada. E a minha preocupação... Exatamente isso. O que nós vamos fazer hoje na sociedade quando você vê, que nem eu li um texto interessante, um artigo que a gente estava pesquisando, em que o autor falava, eu não vou me recordar do autor, peço desculpas, a memória não é tão boa assim, em que ele falava o seguinte, que o assédio moral é tido pelos pais, né, como uma brincadeira de adolescentes até 99. Até hoje, na realidade. Mas é uma brincadeira inocente. Para você que tratou do tema, é psicóloga, é advogada, tem lidado com isso esses anos todos, você concorda? A interrogação, vamos polemizar. Vamos. É claro que eu não concordo, né? Ou seja, o que é uma brincadeira? É que nem um contrato. Um contrato só é bom quando as duas partes estão satisfeitas. Né? Então uma brincadeira ela só é brincadeira quando a outra parte também entende como brincadeira. Né? O que a gente não vê, o bullying, a característica dele é ofender o outro, né? É deixar o outro sem reação. Então a partir do momento que eu estou brincando com você e eu estou percebendo que você não reage, eu tenho que perceber que isso não é uma brincadeira. É pra mim, eu estou me divertindo sozinha. Então, brincadeira, a gente tem que se divertir a dois. Você falou da saúde. O que a OMS fala sobre a saúde? Qual a definição de saúde? É completo bem-estar físico, mental e social. Não é ausência de doença. Então, assim, falar de bullying é falar de violência. Né? Falar de violência é falar de falta de saúde. Então, se é um completo bem-estar físico, mental e social, a gente é uma conclusão muito lógica. A gente chega à conclusão de quê? Que a sociedade está sem saúde. A sociedade está doente. Né? E a minha preocupação hoje, já que estamos aqui num papo bastante informal, reflexivo, né? Por que o bullying, né, chega com essa força toda, né, para dentro da sociedade? E eu fico imaginando, a sociedade não deu conta da violência. Nós não conseguimos, nós adultos. Né? Então, a sensação às vezes que eu tenho é que nós precisamos achar um culpado para essa violência. Como nós estamos também na era do direito do inimigo, nada melhor do que culpar a criança, culpar entre aspas, pela violência. Então, daqui a pouco a gente vai chegar no seguinte momento.
a sociedade é violenta porque as crianças praticam bullying. Então, assim, é aquela história, né? O que vem primeiro, o que vem depois, né? Eu não sei. Porque o homem sempre foi violento, a agressão sempre existiu. Talvez a gente tenha que assumir a nossa condição humana. Qual é? Nós somos pessoas más, mas também somos pessoas boas. Mas enquanto eu acho que nós não assumirmos essa natureza de bem e mal, né, porque o mal fica onde na nossa sociedade? Fica do lado de fora da nossa casa. Dentro de casa não tem nada mal. E vamos um pouquinho adiante. Em termos de sociedade macro, onde é que fica o mal? No presídio. Né? Nas casas de detenção, na Fundação Casa, então o mal está lá. Então, psicologicamente falando, é o seguinte, eu sou bom, o mal está lá dentro. Inclusive, é bom até que exista presídio, porque me dá essa sensação de que eu sou boa. Então, quando eu vou para um lugar, porque eu acho que todos nós praticamos e todos nós sofremos bullying um dia. Aliás, essa é uma pergunta muito comum, mas sempre foi assim, a gente sempre brincou e nós estamos aqui. E eu pergunto, e cadê os outros que não estão aqui? Porque os que conseguiram superar, por serem resilientes, por terem recebido uma educação que talvez tenha promovido essa força interna de rebater, de conter a agressão do outro, de reagir, nós sobrevivemos. Agora, o problema não é para quem sobreviveu, o problema é para quem não sobreviveu. E isso inclusive afeta o aspecto econômico do próprio país. Porque uma pessoa que sofreu bullying, né, que não foi tratada, hoje a gente conhece, hoje a gente trata, hoje a gente pede indenização, hoje já se sabe, mas antigamente, há 10 anos atrás, a gente não sabia o que era isso. As pessoas sofriam sozinhas. E isso vai repercutindo ao longo da vida dela. Então ela não vai conseguir um bom emprego, se ela consegue, ela já não tem aquelas promoções. Ou seja, às vezes a sociedade perde, às vezes, um grande potencial, né, por uma questão mesmo de... Falta de informação. De ordem psíquica mesmo. Uma coisa que você tá citando, que é interessante, eu queria que você fizesse alguma consideração em cima. Quando nós falamos da questão da saúde pela OMS, né, que não é ausência de doença, né, mas é também o bem-estar social da pessoa. E bem-estar completo, né? Hoje eu fui na internet para verificar se ainda tinha isso. Tá lá, bem-estar completo. Que no nosso Sistema Único de Saúde a gente pode pensar aí na integralidade do ser humano. Vamos fazer uma correlação com o SUS, né, na sua integralidade. Eu me lembro, e aí de algumas coisas que a gente vai vivendo ao longo da vida, né, na escola, na faculdade, que nós sempre debatemos que as relações sociais, e aí as pessoas podem até se perguntar, mas gente, o que bullying tem a ver com relação social? E vamos fazer então uma ponte, eu queria que você comentasse essa ponte da relação social com o bullying. Nós estamos numa época em que as pessoas de mais idade, né? Não quero falar eu, porque senão a gente vai denunciar as nossas idades, mas assim, a gente brincava com os amigos, a gente tinha toda uma relação social diferenciada. Hoje a gente percebe, foi reportagem de vários meios de comunicação recentemente, que os pais, devido à carga de trabalho ou os afazeres do dia a dia, colocam afazeres para os seus filhos, até com tabelinha de horários. Eles fazem, sai do inglês, vai para natação, sai da natação, vai para o curso de espanhol, sai do curso de espanhol, vai para dança. Ou seja, eles sobrecarregam a criança desde cedo, causando um estresse, né, nessa criança, e essa criança acaba não tendo o contato social que ela deveria ter, ou vamos dizer, aquela fase da inocência. E o que isso pode ter relação em tornar essas crianças futuros agressores, né? Por que elas se tornam mais agressivas? Elas podem se tornar mais agressivas? Ou se existe uma correlação, na sua opinião? Ou é apenas um fator social? Por exemplo, é até engraçado a gente falar isso, estamos num programa online, né, de TV, né, pela internet, mas as relações sociais hoje, elas estão cada vez mais restritas, porque as pessoas não conseguem mais se relacionar no olho,
né? Tudo via online, né? Ou é o Twitter, ou é o blog, ou é o site, ou é o bate-papo. As pessoas elas ficam mais tempo online do que às vezes no famoso happy hour, ou às vezes num bate-papo com os amigos num final de semana. Pegando tudo isso que eu disse, você acredita que existe alguma correlação? Olha, eu sou de uma corrente contrária, não acredito. Não. A Guerra de 45, Segunda Grande Guerra Mundial não foi coisa de criança, né? Ou seja, todas as guerras, as de hoje inclusive, isso não é coisa de criança, né? Vamos começar pela agenda, que você falou primeiro, não foi a agenda dos pais. Por que o pai não tem mais tempo? Né? Ou seja, por que ele precisa colocar o filho dele no inglês, na natação, no judô, no kumon, etc, etc, etc? Porque ele quer? Será que o pai quer isso? Ou é a sociedade que empurra você para isso? Né? Então, assim, eu não gosto de culpar pai e mãe. Né? Antigamente a mulher não saía para trabalhar. Então ela tinha, teoricamente, mais tempo para ficar em casa. E aí ela poderia ficar mais tempo, suprir mais o cuidado com os filhos. Era ela quem cuidava dos filhos, geralmente. Né? E se fosse tão bom assim, né? Todos os filhos daquela época seriam homens e mulheres dóceis, maravilhosos. Então eu acho que não passa por aí. Então essa questão da agenda das crianças, o que a gente percebe é o seguinte: existe um cansaço realmente das crianças, né? Porque é muita coisa, elas não têm tempo inclusive para respirar, e eu acho que o estresse não é nem da atividade em si, porque se a atividade é prazerosa, nós não ficamos lendo horas e horas e horas, madrugada fora, né? Ou adentro, não sei como é que fala, se é fora, se é dentro. É uma coisa prazerosa e a gente faz, já acorda cansado no dia seguinte, mas leva o dia com prazer. Coloca sal no café. Exatamente. Então, assim, a criança vai para natação para quê? Para aprender a nadar ou para competir? Para ganhar uma medalha? Ela vai para o judô para quê? Ela vai para o karatê para quê? Né? Para não ficar em casa? Qual é o objetivo? Né? Eu mesmo coloquei meus filhos na natação, no tênis, no judô, no balé, no karatê. Ou seja, para mim eu estava dando possibilidades deles conhecerem N coisas para eles depois fazerem as escolhas deles. Tá? Eu não me arrependo disso, também não acho que foi ruim, mas não tinha cobrança, você vai ser um campeão. Assim, essa é a minha visão, foi a minha experiência. Né? Não sei como é a dos outros pais. Mas de um modo geral, vamos lá da média. Né? Tem aquelas crianças que a gente já percebe que tem um talento diferente, aí tem que investir mesmo. Bom, nesse sentido. Não sei se essa resposta para a primeira colocação te satisfaz. Não, as dúvidas que são... A gente tem... Todas as perguntas são baseadas nos blogs que a gente pesquisa e que são dúvidas que vêm dos internautas. Por exemplo, uma pergunta da Mariana de São Paulo, né, porque tem a presença ao vivo. Ela pergunta: você acha justificável que pessoas que sofreram bullying na infância tornem-se adultos violentos e criminosos? Não, de jeito nenhum. Existe uma correlação. Se eu sofro agressão, então eu também agrido. Então isso é um comportamento social. Quer ver uma coisa interessante? Assim, eu acho que a tendência é ele ficar deprimido, né, e não agressivo. Porque se é uma criança que não consegue reagir, não consegue... uma criança normal, não estou falando de casos extremos, né, que a gente pode até pensar em psicopatias. Uma criança normal entre aspas, porque a gente não sabe nem hoje em dia qual é mais o conceito de normalidade. A tendência é ela se deprimir, ficar mais quieta. Não vejo que sofrer bullying, não vejo essa correlação. Eu ia falar uma outra coisa. Por exemplo, uma família, né, que educa, que faz a educação dela em valores, né, valores morais. Então você entrega uma criança aos 5, 6 anos de idade, ou até menos, para a sociedade, ou seja, para a segunda célula da sociedade, que é a escola. Uma criança tranquila, educada,
que fala baixo, que sabe esperar a hora dela para poder falar, que levanta a mão para esperar a sua vez, que dá o lugar para o coleguinha, que não sai correndo. Essa criança, será que é uma criança adequada para se viver nos dias de hoje? Olha, são perguntas que você levanta, que a gente vê pelos internautas, mas assim, vamos problematizar mais. Até onde está as corresponsabilidades? Porque o bullying está em vários temas. Recentemente foi publicizado um vídeo de um adolescente que até quebrou a perna do outro menino, né? Não foi no Brasil, mas rodou o mundo inteiro aquele vídeo. E aí as perguntas que sempre não querem calar. O que leva uma criança a se tornar um agressor se ela tem, pegando nas relações familiares? E eu acho que a gente tem que problematizar isso. Porque você veja bem, você acabou de citar um exemplo interessante. Uma criança que aprendeu dentro do seio familiar, ela aprendeu a respeitar o coleguinha, ela aprendeu a levantar a mão para falar, ela aprendeu a falar no momento certo, a se pronunciar no momento certo. Então ela teve toda uma educação familiar que formou essa criança para isso. E a criança que pratica o bullying, a agressora, o que aconteceu? Qual é essa correlação? Não sei. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante para a gente conversar. Cada pessoa tem uma história. Essa agressão ela pode estar associada a algum distúrbio, algum foco irritativo. Ela pode sim estar associada a uma estrutura familiar, a um comportamento aprendido, né? Então, qual é a corresponsabilidade da escola? É escutar essa criança, é ter vontade de resolver esse problema. Então, assim, na minha experiência, o que eu percebo? Uma pressa muito grande para se dar respostas. E a escola, ela não dá conta de tudo dentro de uma escola, ela não dá conta de todos os alunos. Então, não dá para resolver o problema de uma forma generalizada. Então, um aluno desse, qual é a história desse aluno? Né? Então, assim, na minha prática, quando eu tive a oportunidade de fazer uma capacitação numa determinada escola, uma escola com muitos problemas, uma escola de periferia, escola pública, casos graves, eu sempre começava assim: me conta a sua história. Se eu parto do princípio que eu não sei qual é a história dele, eu estou partindo para uma escuta sem preconceitos. Se eu parto do princípio, esse menino aí, que a mãe é violenta, o pai bebe, sempre foi assim, doutora. Olha, não é a primeira vez que ele vem, ele já foi para o conselho tutelar, ele já esteve na Fundação Casa. Ou seja, a escola ou a comunidade já parte de um lugar que esse menino não tem mais jeito. Então, quando a gente para ouvir qual é a história dessa criança, desse agressor, né, a gente aí pode ajudar. E a gente tem que pensar o seguinte: a escola não dá conta sozinha. Eu, enquanto mãe, enquanto pai, também não dou conta sozinha. Então existe uma coisa que se chama rede. Ainda mais hoje em dia, né? Tudo é rede. Tudo é Rede. Então nós estamos interligados. Palavra da moda. Então, assim, qual é eu acho que o ato de sabedoria? Perceber o seguinte: isto eu não dou conta. Vamos chamar o coordenador pedagógico, vamos chamar os pais, vamos chamar a psicóloga, vamos encaminhar para o sistema de saúde da rede. Né? Então, assim, mas não funciona. Não funciona. Ou seja, se cada escola tiver realmente o desejo de resolver, né, ela pode buscar no entorno. E outra coisa, o Ministério Público, ele está muito atento a isso. Há um ano atrás foi criado um canal da educação dentro do Ministério Público. Aliás, eu aconselho, principalmente aos educadores, acessarem o site do Ministério Público e dentro do canal, eu esqueci o nome, mas dá para caminhar pela área civil e chegar na área da educação, né, para ver o que tem ali, o que eles têm feito. Então, eles estão extremamente preocupados. Aliás, a sociedade toda
está preocupada, mas é importante ter, eu acho que, esse conceito de escuta. Uma escuta sem preconceitos, uma escuta de verdade, um conceito de que não adianta cobrar pai, viu, Lucas? Porque se o pai não deu conta, não adianta eu chamar o pai na escola e falar, agora você vai dar conta. Mas isso que você falou, Lídia, é importante você dizer, porque você veja bem, a gente sempre tem a tendência de cobrar a família, né? A escola joga a responsabilidade na educação familiar e a família joga a culpa na escola. E eu acho que o importante desse debate é a gente apontar exatamente isso, a corresponsabilidade de todos os entes na formação dessa criança. E aí você perpassa pela rede. É uma palavra da moda, todos nós hoje trabalhamos em rede, tudo é rede. Quem não se você está na faculdade, você está na escola, você cria uma rede de amigos, que é essa rede que vai te dar sustentação social, profissional, para tudo. E aí nós esquecemos da rede de educação, de formação do caráter, de todo esse processo. Uma outra pergunta do Guilherme Sampaio de Santos. Boa noite, o programa está ótimo. Obrigado, Guilherme. Esperamos você toda terça-feira. Gostaria de saber se tem alguns sinais que podemos identificar em uma criança que possivelmente está sendo vítima de bullying. Digo isso porque tenho um casal de filhos e percebo que meu filho está se isolando e não sei o que fazer e qual é a forma que posso abordá-lo. Agradeço a atenção. Aqui a gente também faz um pouco de terapia. Qual o nome dele? É Guilherme Sampaio, ele é de Santos. Para onde eu olho? Para aquela câmera. Aquela aqui, né? Isso. Guilherme, eu vou devolver uma pergunta para você. Ele falou que não sabe... Qual foi a pergunta que ele fez? Ele não sabe como abordar o filho dele. Você não sabe como abordar ou você está com medo de abordar? Né? Ou seja, nós pais, nós, de uma certa forma, a gente já sabe o que está acontecendo. Só que a gente tem medo. Ou seja, o que pode vir desta pergunta? Né? Então, assim, tem meio sim, você já até falou, o menino está se isolando. Por que ele está se isolando? Não necessariamente porque ele está sofrendo bullying, mas alguma coisa está acontecendo. Pode ser até dentro da própria casa, no condomínio. Então, assim, eu acho que cabe sim uma investigação. Parabéns, porque assim, você já demonstra que você é um pai preocupado, observador, né? E talvez fosse interessante conversar com a escola, né? Olha, sentiu alguma diferença no meu filho? O que está acontecendo? Eu vou até aproveitar o gancho, quando eu recebo algum pai, uma mãe, né, muito raivoso, eu vou processar a escola porque estão cometendo bullying. E o dever da escola é cuidar, é zelar. Então, assim, a responsabilidade de escolas é objetiva. Então, não há o que discutir. Se você entrega seu filho lá, ele tem que voltar melhor e não pior. Né? É relação de consumo. Para ser assim, para entrar no campo do direito. Além de todo o ritual de formar o cidadão, essa coisa toda. Bem, o que eu ia falar, eu me perdi. E aí você eu estava falando para o Guilherme. Assim, eu abri um parênteses para falar o seguinte. O que eu oriento? Vamos acalmar um pouquinho, vamos digerir essa raiva. Né? Saber que você não foi o primeiro, também não será o último. Infelizmente. Chegar para a escola com a seguinte postura: nós temos um problema para resolver. Ou seja, quando você fala para a diretora da escola, para a professora, para a coordenadora, nós temos um problema para resolver, significa inclusão e não exclusão. Eu não estou excluindo, porque senão fica aquele jogo, você, pai e mãe, né? Vocês são culpados. Não, a escola que tem a responsabilidade. Gente, não importa de quem é a responsabilidade. Essa eu acho que é uma mensagem que eu gosto muito de passar. Não importa de quem é a responsabilidade. Se você estiver numa enchente, né, se afogando, o primeiro que te vier, que te der a mão, você vai pegar. Ou você não vai pegar, assim, de quem é a responsabilidade aqui por esse rio que encheu? Primeiro você vai lá, você acode, depois a gente vai ver de quem foi a responsabilidade. Então, assim, a criança está sofrendo. Se a criança está sofrendo, a família está sofrendo. A escola está sofrendo. Ou seja, o sofrimento não é só de um.
somos todos nós. Então, acho que essa é a corresponsabilidade, todos nós. Artigo 205 da Constituição, salvo engano, educação é dever de quem? De todos. Né? Assim, é obrigação, é um dever do Estado, juntamente com a família e toda a sociedade. Então, todos nós temos que estar atentos a isso. Agora, uma outra coisa muito importante, Guilherme, eu não sei se eu te respondi, né? Mas qualquer coisa, manda aqui um outro. Isso. Se Eu acho que você ainda dá tempo, essas né? perguntas que estão sendo feitas, depois nós vamos fazer um compilado de perguntas e respostas no site da Espaço Saúde, que é não só para o Guilherme, mas para todos vocês que depois queiram fazer uma pesquisa ou queiram ter alguma informação. Essas perguntas estão sendo feito compilado, algumas perguntas mais polêmicas, vários profissionais estão respondendo, e aí elas vão para o site para ficar disponível. Ai, que Mas bacana. só para pegar o seu gancho, é que então a gente começa a chegar aqui, eu começo a ficar preocupado em responder para você que nos prestigia, Vamos né, lá, aproveitando vamos, a sua vai ser importante. a Tatiane da Bahia, né, ela faz a seguinte pergunta: o quanto o emocional pode afetar a vida de uma pessoa? O quanto pode, né? Ou seja, o quanto o econômico pode afetar uma vida de uma pessoa, o quanto a religiosidade pode afetar. Ou seja, o emocional faz parte do ser humano, né? Então não dá para você tirar emocional. Nada é só emocional, né? É um conjunto de coisas. Cada dia mais a gente tem a noção do sujeito enquanto um sujeito holístico, um sujeito completo. É claro, se eu passo fome, eu não posso negar que esse passar fome não vai me afetar emocionalmente. Mas também a criança que tem muito, ou o sujeito que tem muito, né, que tem muita comida, também tem outros problemas emocionais. Não vai ter a fome, mas vai ter outros. Então, o emocional sempre afeta. Agora, dá para fazer alguma coisa, né? Como dá, por exemplo, se eu estou um pouquinho gorda, que na realidade eu posso fazer um regime para emagrecer. E se, posso, né? Eu devo, né? Poder. A gente tenta. Né? Ou seja, se eu machuquei a perna, eu preciso fazer fisioterapia para poder. Agora, quem é que cuida do emocional de um modo geral? Tem um profissional para isso, que é o psicólogo. Mas às vezes, o seu porteiro, né, a sua comadre, o seu vizinho, o motorista de táxi, entra no táxi, começa a conversar, começa a falar. Eles já estão acostumados. De repente, você só precisa falar, só precisa esvaziar. Né, o padre, o pastor, o bispo, o pai de santo, não importa. O importante é você achar um canal que você possa compartilhar as suas dores, as suas angústias, os seus medos, porque isso é natural. Todos nós temos. Só que uns podem falar, não tem medo de falar, né? E outros ainda não conseguem perceber isso como uma coisa natural. A gente precisa assumir a nossa natureza humana. Nós somos pessoas alegres e tristes, raivosas, amorosas. Ainda nas perguntas dos internautas, o Emerson, de Boituva, faz a seguinte pergunta. O Emerson eu conheço. Muito se fala da criança que sofre bullying. Mas como os pais devem se comportar para educar o filho que pratica o bullying? Quais posturas os pais precisam ter? Porque, veja bem, nós não podemos culpar o pai, mas o pai ele toma conhecimento, eu acho que esse é o sentido da pergunta, de que o filho é um agressor, ele pratica o bullying. Qual é a postura que esse pai deve tomar, né, e qual seria a atitude desse pai? Ou seja, toda a família precisaria, no meu modo de ver, Emerson, obrigada pela sua participação, toda a família precisaria ser tratada, né? E às vezes os pais são pegos de surpresa. Eu gosto muito de usar um caso, né, de uma criança agressora, e essa criança, ela escolhe como vítima a melhor aluna ou o melhor aluno da classe, né? Ou seja, uma família super bem estruturada, uma família com 2 filhos, né? Um com notas maravilhosas e o outro um aluno médio. Né? O que acontece nessa família? Todas as atenções
não digo que voluntariamente, né? Os pais fazem sem perceber, os tios, os avós, os vizinhos, os padrinhos. Nossa, parabéns, querido, você foi o primeiro lugar. O menino sempre na frente do outro. Uma família bem estruturada, entre aspas, né? Uma família muito bem organizada, uma família doriana, né? Ou seja, esta criança, né, este outro filho, que não consegue se sair tão bem e, portanto, não consegue a mesma atenção que o outro, ele vai ficando, de uma certa forma, ofendido, magoado. Só que a família é muito boa e ele não tem coragem, a grosso modo, de descontar isso dentro da família, mas ele está pressionado. Onde é que ele vai soltar isso? Olha que coincidência, quem ele vai pegar para bulinar? Né? Bulinar no sentido de praticar o bullying. Uma criança que parece com aquele irmão, que é a criança que tira a nota alta. Ou seja, se chama uma família dessa para conversar. É uma família ética, uma família que não é agressiva, uma família amorosa. Qual é a educação que eu posso dar para essa família? Em termos de reeducá-la em relação à agressividade, nada. Mas se eu tenho um olhar baseado na psicanálise, por exemplo, qualquer outra teoria da psicologia, eu posso levantar a hipótese com esses pais, assim, o que estaria acontecendo. E aí eu acho que o psicólogo tem esse melhor olhar para saber aonde a coisa vai. E aí, fazendo a investigação, uma anamnese, um histórico dessa criança, aplicando os testes, fazendo entrevistas, a gente vai chegar para esses pais, por exemplo, uma das formas seria pontuar para eles, olha, me parece, né, que o seu filho menor está se sentindo de uma certa forma magoado, agredido, e como ele não pode soltar isso, não pode, entre aspas, revelar isso dentro da própria casa, ele está levando para fora. É diferente de uma família onde todos se batem, onde todos se chutam e o pai ainda fala, meu filho, se você voltar chorando, você apanha. Vai lá e bate. Né? Então, assim, aí é um outro tipo de educação, de treinamento que eu tenho que estar com esses pais. Talvez assim, um processo mais de conscientização, mostrar para ele o que está acontecendo. Então, assim, muitas vezes a família não é agressiva e o filho está praticando agressão e os pais são pegos de surpresa. Agora, uma outra coisa importante, se é dever, né, da escola cuidar, a escola precisa estar atenta. No primeiro sinal, o que é o bullying? O bullying são as agressões continuadas. Ou seja, a agressão uma só vez já é o suficiente para causar uma lesão, seja ela uma lesão física, uma lesão moral, uma lesão psicológica. Então, o bullying é a reiteração de condutas ilícitas, condutas inadequadas. Então, todo mundo fala de bullying, ou seja, quando se fala de criar uma lei para bullying, na minha cabeça fica assim, a gente está criando uma lei que permite você praticar ações negativas repetidamente. Então, tudo bem, uma você pode fazer, duas também. Agora, 3, 4, 5, não, troca de vítima, senão vai ser bullying. Né? Então, assim, já aproveito para falar que eu também sou completamente contra a criminalização do bullying. Nós já temos leis, tipos penais suficientes. Basta, assim, a gente trabalhar com o que a gente já tem para poder, se for o caso, incriminar. Mas não é questão de crime, né? Fazer o que a gente tem funcionar, né? Porque a gente tem um arcabouço legal bem grande, mas às vezes não funciona. E se assim, a criminalização resolvesse, né? Eu acho que nós, não só nós, mas todos os outros países, né? A humanidade seria uma beleza, mas a gente já sabe que não funciona. Né? Só para a gente não perder o foco, eu acho interessante, eu vou fazer mais 3 comentários, mas antes eu quero fazer um comentário sobre uma fala sua, para você que está em casa pensar o quanto nós rotulamos o outro. Né? Nós temos o hábito de, gordinha, o careca, né? O moreninho. A gente sempre tem o hábito de rotular alguém, magrela, o afeminado. Nós gostamos de rotular o outro. Até onde esses rótulos podem causar um dano emocional a esse outro. E aí vem aqueles ditados, né, da escola
Quanto mais você detesta o apelido, mais ele pega, né? Se você não gostou, é que o apelido pega mesmo. Mas o quanto nós fazemos isso naturalmente no dia a dia. O quanto nós nos tornamos agressores, às vezes até sem perceber. Eu acho que isso é um fator. A Patrícia de São Bernardo do Campo, ela não faz uma pergunta, ela só faz um comentário que vai de encontro a uma fala sua agora há pouco e que vai de encontro a essa questão do rótulo, por isso que eu citei, que ela fala que ela é pedagoga, recebeu um aluno com um quadro muito complicado e que todo mundo já rotulava ele como um aluno problemático. Porém, ao receber, em vez dela considerar todo o relatório que já haviam passado para ela, pelos outros colegas, até pela sociedade, ela simplesmente sorriu, abraçou e trabalhou com ele o ano todo. E para ela, ele nunca deu um trabalho. Então, quanto que às vezes a gente desconsiderar o que o outro fala e tirar a nossa própria conclusão e pôr a nossa experiência em prática é interessante. E aí as perguntas vão chegando e eu vou falando. Eu acho que é aquela história, qual é a sua história? Eu quero que você me conte a sua história. Me deixa participar dessa história. É convidar o outro, né? E se colocar à disposição do outro. A Giovana está dizendo que o programa está ótimo, deve estar sempre debatendo temas polêmicos como esse. Parabéns, beijos. A Giovana é de São Paulo. Ana, beijo. Até terça-feira que vem também. Marília de Santo André, o programa está ótimo, o assunto é polêmico, beijos. A Vinícius, do Rio Grande do Sul, né? Sou pai de uma criança que sofreu a rejeição por parte da mãe quando nasceu. E com isso teve muitos problemas de aprendizagem, de sociabilidade. Só tive a solução quando busquei ajuda profissional e graças a Deus a terapia o fez muito bem. Hoje ele já está com 18 anos e se preparando para a faculdade. Quem sabe o que seria dele se eu não buscasse ajuda de uma psicóloga na hora certa? Talvez ele tivesse até hoje com 1000 problemas e infeliz. Isso é um alerta aos pais. Dá para você... Qual o nome dele? Vinícius, Rio Grande do Sul. Oi, Vinícius. Deve estar um frio lascado aí, hein, Vinícius? Olha, assim, parabéns, né? Eu acho que essa é a atitude mesmo, né? Tem alguma coisa errada. E então preciso de ajuda. Então, eu acho que assim, essa questão da humildade do pai, da mãe, né, de se perceberem impotentes, entre aspas, para aquela situação. Né? Porque não tem a formação adequada. E mesmo que tenha, por exemplo, eu falo sempre, pai é pai, mãe é mãe. Né? Às vezes me questionam, pô, mas você é uma psicóloga, faz isso com a sua filha? Desculpa, aqui eu sou mãe. Depois ela vai resolver os problemas dela lá com o terapeuta dela. Então a gente não pode sair, não pode também fazer essa mistura enorme de papéis. Então assumir, eu sou mãe, eu sou pai, eu não consigo ver. Até mesmo com amigos, quando a gente está muito colado no amigo, às vezes a gente não consegue ajudá-lo. Precisa dar uma sugestão, ouvir uma outra pessoa. Então eu acho que assim, foi corretíssimo, né? E só um alerta. Nem sempre uma criança que é rejeitada, ela pode vir a ter problemas. Então assim, geralmente na família o que é que acontece? Existe um reforço. Né? Às vezes o problema nem existe, mas de tanto falar, por exemplo, vou pegar o seu exemplo, Vinícius, com certeza não é só como ilustração. Assim, vou até trocar para não ficar chato. Por exemplo, o pai que foi embora, né? Esse menino vai ficar agressivo porque o pai foi embora. Aí vem a vizinha e fala, ele vai ficar agressivo porque o pai foi embora. E vem a avó e fala. Ou seja, é como se eu tivesse autorizando, né, e até pedindo para aquele menino confirme aquilo que o adulto acha. Né? Ele vai ficar, então eu tenho que ficar. Aquela história de tanto falar que o menino é inadequado, né, uma hora ele fala, eu sou inadequado mesmo. Então ele passa a ser inadequado. Isso não é um padrão, tá? Mas são coisas que podem acontecer. O Emerson de Boituva, ele está parabenizando pelo programa, é extremamente brasileiro, porque o brasileiro precisa saber que conscientizar de si e do outro. A doutora Lídia é fantástica no tema, quando ela ainda nem era tão famosa quanto hoje. Mas tem outra pergunta. A Escola Estadual Marcílio Dias, em Vila Velha, no Espírito Santo,
criou a Sala dos Reprovados. Isso foi uma matéria do Globo, no dia 8/7, né? E aí a polêmica. A escola culpa o gerenciamento. Os especialistas dizem, é bullying, não é bullying? Você criar ou segregar dentro de uma escola a Sala dos Reprovados, né, e rotular, olha o rótulo. Eu acho que o problema sempre é rótulo. A Sala dos Reprovados é o nome da matéria. E eu gostaria que você comentasse, Lídia. Olha só, teria que conhecer melhor a história. Claro, eu acho algo quase que inaceitável. A gente não sabe qual é a história dessa escola, né? E outra coisa, a gente tem que pensar a educação como gestão democrática. A educação, ela está na Constituição, né? Ela tem que ser democrática. A gestão dela tem que ser democrática. Eu acho que isso a população ainda não tomou consciência, e não por falha da própria população, porque quem tem que levar isso ao conhecimento é a própria escola. O que é uma gestão democrática? É o pai dentro da escola, é a criança dentro da escola, ou seja, não adianta eu, diretora, eu, coordenadora pedagógica, preparar um lindo projeto sobre violência sem a participação, porque eu não vou conseguir aderência. E a comunidade, ela que tem que decidir o que é violento para aquele lugar. Agora, dentro da minha experiência também, quando a gente chega na escola, doutora, aquela sala ali é dos menininhos, sabe? Das criancinhas. Ninguém mais acredita nessa criancinha. E aí tem que fazer como aquela pedagoga, né? Eu não quero saber qual é a história. Né? E outra coisa, tem uma linha, não sei agora precisar qual é da psicologia, que eu gosto muito, desse detalhe específico. Ou seja, o meu paciente, quando chega no meu consultório, é sempre um paciente novo. Porque eu, enquanto terapeuta, inclusive, eu posso bloquear o desenvolvimento dele por conta da história dele que está colada em mim. Então, às vezes, um próprio filho nosso, um amigo, não, esse meu amigo é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Eu não dou oportunidade nem para mim, nem para ele, dele se mostrar uma outra pessoa. Então, é um hábito bacana, né? Da próxima vez que eu encontrar o Lucas, nossa, é um novo Lucas, ou seja, o que tem de novo, o que ele mudou, ou seja, eu dou a possibilidade. Quando você me conheceu, tinha cabelo. Isso é um detalhe. Mudamos, né? Mudamos, né? Como mudamos? Então, assim, a gente dá oportunidade pra gente de estar se mostrando novo. Eu mudei, se eu mudei, o outro também pode ter mudado, ou se eu permito ver mudanças no outro, eu também posso permitir ver mudanças em mim. Então, assim, eu não gosto de título, né? E outra coisa, a gente está num mundo globalizado. Vamos supor, você chega num outro país e fala assim, ei, você aí, ô careca. Ou seja, isso não é aceitável. Então, eu tenho um nome. Então, uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente tem um filho mais gordinho, meu filho era gordinho, um dia ele chegou em casa assim, mãe, estão me chamando de gordinho. Claro que eu não quero, mas o que eu fiz? Foi uma experiência que deu certo lá em casa. Falei, mas meu filho, levei ele até o espelho, me diga, você é gordo ou você é magro? Eu sou gordinho. Então, seus amigos vão te chamar de gordinho. Né? Ou seja, um trabalho em dois momentos. Primeiro, fortalecendo a autoimagem. Eu sou gordinha, entendeu? Então, assim, o outro está me vendo como gordo. Agora, eu preciso dessa consciência, né? De quem eu sou. Agora, não obstante a isso, o segundo momento é o seguinte, você repete seu nome para ele. Fala, oi, você está chamando o Gabriel? O nome do meu filho é Gabriel. Você está chamando o Gabriel? Então, são coisas que a gente vai fortalecendo e é como se fosse uma vacina de imunidade psíquica, como eu chamo, né? E outros autores também. Então, esse tipo de procedimento, de atitude sua dentro de casa, pode ajudar o seu filho a enfrentar. Sim, eu sou gordo. Tá. Ô Lídia, que o nosso tempo tá para acabar, daqui a pouco. Voou, eu falei para você que voava. Eles, olha, é que vocês não conseguem ver. O técnico aqui da UpTV, ele fica ali no vidro, eu vou denunciar, ele fica fazendo assim, quando falta 10, quando falta 5, e aí é assim, por isso que a gente não se perde, eu queria agradecer por isso.
Eu vou fazer as 3 perguntas de uma vez, aí você faz um comentário e suas considerações rapidamente, porque nós estamos, por causa do tempo. A Elsa Martins Clemente, de Taboão da Serra. Parabéns, doutora Lídia Galindo, e ao programa pela abordagem elucidativa e pela discussão objetiva do tema. O Haroldo Barbosa, né, ele é do Rio de Janeiro, né, um grande beijo para minha amiga Lídia. Ele é psicólogo também, obrigada, Haroldo. Isso, a Paola, também de Curitiba. Cada criança tem um jeito de ser e reage de formas diferentes. Eu tenho 2 filhos que agem completamente diferentes diante de uma mesma situação. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre tudo que nós debatemos e deixasse para o nosso ouvinte hoje, né, para o nosso telespectador aqui online, uma mensagem, rapidamente, para a gente poder fazer as considerações finais. Bom, eu estava vindo para cá com uma grande amiga, socióloga, historiadora, que está aqui na plateia, e estávamos conversando sobre filhos, né? O filho é nosso. Então, a gente precisa perceber que é nosso filho, sim, é nosso filho, mas é uma pessoa. Então, eu sou diferente de mim mesma há 10 anos atrás. Né? Melhor, de ontem, hoje eu já sou uma outra, eu vou sair daqui diferente. Então, cada filho, antes de mais nada, é uma pessoa. Né? E como pessoa, ele tem características, tem competências, habilidades diferentes um do outro. Né? É filho do mesmo pai, da mesma mãe, a mesma criação. Graças a Deus que eles são diferentes. Né? Uns são mais carentes, outros são mais chorosos, outros são mais tímidos, outros são mais alegres. Ou seja, eu acho que o filho vem para aperfeiçoar a gente, né? Porque quando a gente aprende a lidar com as diferenças dentro da nossa casa, a gente está apto para lidar com as diferenças fora de casa. E o que é o bullying? O bullying é o não aceitar o diferente. Aquilo que é diferente, eu discrimino, eu deixo de lado, aquilo me ofende. E as grandes guerras, elas partem do preconceito, não é isso? Da intolerância ao outro. Então, criar filho é difícil, gente. Ser pai e ser mãe é muito difícil, né? E eu costumo dizer que, aliás, eu escrevi isso, posso falar do meu blog? Eu escrevi isso ontem, né? A questão da recuperação, o que eu acho. Já aproveita e passa o endereço do blog. Pois é, www.lidiagalindo com 2 L's, .blogspot.com.br, né? E acabei esquecendo o que eu estava falando, Lucas. A questão da intolerância. De criar os filhos, da dificuldade. Como é difícil criar filho. Né? E quando o seu filho dá certo na escola, é o nosso filho. Quando seu filho não dá certo na escola, é o seu filho. Né? E aí é um passo para essa criança ser excluída. Né? Começa com a exclusão da própria direção. Bom, olha, eu queria deixar a seguinte mensagem. Quando a gente fala de bullying, a gente foca muito na vítima e no agressor. Né? E eu quero deixar aqui para vocês o olhar para um terceiro elemento que faz parte dessa trama, que é o espectador. Né? O espectador é como se fosse um cúmplice, né? Usando aqui o direito penal. É aquele que vai ajudar a praticar o crime. Dá tempo de eu contar um exemplo? Não, não dá mais tempo. Acabou. Fica para a próxima, Lucas. Então, assim, preste atenção nos espectadores. E prestar atenção nos espectadores é prestar atenção em si mesmo. Né? Ou seja, eu, enquanto espectador, como é que eu posso dizer não para aquilo que está acontecendo? Então, assim, a gente precisa se fortalecer para falar não para aquilo que está errado, não para aquilo que não está adequado, aquilo que a gente acha que não é o correto. E ética é isso, é você fazer o certo porque simplesmente é certo fazer. Que pena, Lídia, que acabou. Quero agradecer a sua presença hoje. Quero deixar para você uma mensagem de uma das assinaturas que a gente tem lá na Espaço Saúde e que ela foi criada por um grande amigo que já faleceu,
Essa frase foi criada por uma homenagem a ele, mas ela é muito atual. A busca de um mundo solidário começa dentro de cada um de nós. Quando você ver algo que não condiz com a realidade, ou alguém sofrendo, seja por qualquer motivo que for, não diga assim, isso é normal, é assim mesmo. Pense sempre que tem uma solução. Se cada um de nós pegássemos e fizéssemos um pouquinho, nós teríamos uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, mas principalmente, acima de tudo, uma sociedade mais amiga. Um beijo para vocês, até terça-feira que vem, com a Fátima da Diretoria de Ensino, que também vai falar sobre bullying, porque o tema é polêmico. Nós trouxemos hoje uma profissional, uma psicóloga da Ordem dos Advogados, e a semana que vem um membro da Diretoria de Ensino para falar já na perspectiva do outro lado, o da escola, como que os profissionais de educação, eles veem o bullying, eles estão tratando do bullying. Um grande beijo, fiquem com Deus, uma boa semana e até terça-feira.